Hollywood tem diversas utilidades práticas para os senhores do mundo. E eles têm utilizado dessa ferramenta de muitas maneiras, a fim de satisfazer as suas necessidades quanto ao que sabemos, quanto ao que julgamos, como nos comportarmos, do que gostarmos e até o que odiarmos. Suas produções servem para divulgar informações que eles querem que saibamos, mas que não poderiam divulgar de forma oficial através dos noticiários da TV. Serve também para dar credibilidade a algo que eles queiram valorizar. E em contrapartida, serve para ridicularizar o que eles querem que menosprezemos. E serve para muitas e outras práticas. Pode estar certo que lá no final dos seus interesses com Hollywood é que você encontra os interesses por divertir e arrecadar dinheiro. Embora esses sejam os que enxergamos como se fossem os principais. Isso acontece porque eles nos condicionam a ver assim. Quando promovem seus filmes através de comerciais, eles utilizam do argumento de que tantas pessoas já assistiram, dizendo que é uma ótima diversão, e dizendo que já arrecadou tantos dólares, ou seja, dizendo que subliminarmente eles têm interesse pelo dinheiro. Assim, nós pensamos que eles mantêm Hollywood com esses dois propósitos sendo principais, de divertir e de ganhar dinheiro. Mas não é bem assim. E partindo para o Matrix, que é o objetivo desse trabalho, esse filme é constituído por diversos desses propósitos, aos quais os filmes são concebidos por Hollywood. E ao longo dessa explanação, você perceberá esses elementos. Matrix. Para o entendimento mais profundo, é necessário que conheçamos o mito da caverna de Platão. E é bom que conheçamos também a regra da essência e impressão. Assim, as questões quanto ao Matrix ficam mais claras em nossa mente. O mito da caverna é uma parábola escrita pelo filósofo Platão e encontra-se na obra intitulada A República, livro 7. Trata-se da exemplificação de como podemos nos libertar, através da luz da verdade, da condição de escuridão que nos aprisiona. Alguns ainda chamam de mito da caverna, os prisioneiros da caverna, ou, menos comumente, a parábola da caverna. Imaginemos um muro bem alto separando o mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a entrada, acorrentados, sem poder se locomover, e são forçados a olhar somente para a parede do fundo da caverna. Nessa parede são projetadas sombras de outros homens que, além do muro, mantêm acesa uma fogueira. Os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Um dos prisioneiros decide abandonar essa condição. Ele fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. Aos poucos vai se movendo, avança na direção do muro e o escala. Com dificuldade enfrenta os obstáculos que encontra e sai da caverna. Descobre não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles. Descobre também o mundo todo e toda a natureza, enfim. Quando você ver essa imagem, é muito comum imaginar estar vendo um homem sobre um cavalo. Ou ainda poderia se dizer a estátua de um homem sobre um cavalo. Dos dois modos, trata-se da impressão e não da essência. O que é visto na praça, na verdade, em sua essência, é um artefato de concreto. Areia, pedra, cimento. Imagine que chega uma pessoa nesse momento e diga: não, isso não é um homem sobre um cavalo, isso é concreto. Poderia até ficar difícil concordar com ele, mas não poderíamos dizer que ele está errado. Agora a pergunta principal: se você parar nessa praça hipotética e fizer uma pesquisa, você acha que de 100 pessoas, quantas dirão que se trata de concreto? Ou ao menos farão referência a ele? Eu creio que de 100 pessoas, nenhuma dará tal resposta, pois todos estão condicionados, desde pequenininhos, a responder que se trata de uma estátua de um homem sobre um cavalo, ou simplesmente que se trata de um homem sobre um cavalo. Estando esses dois aspectos, o mito da caverna e a impressão e essência bem entendidos, podemos seguir em frente. O que é Matrix? A resposta está lá fora, procurando você.
E vai encontrá-lo, se você quiser. A própria história do filme Matrix já é uma Matrix. A impressão que se tem é que o enredo trata da luta constante entre homens e máquinas. Mas a essência nos mostra qual a Matrix da Matrix a partir dos 37 minutos do episódio número 1. Imagino que, nesse momento, deve estar se sentindo um pouco como Alice, caindo pela toca do coelho. Mais ou menos assim. Vejo isso nos seus olhos. Tem a expressão de um homem que aceita o que vê, porque espera acordar. Ironicamente, isto não está longe de ser verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. E por que não? Porque não gosto da ideia de não ter o controle sobre a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe eu contar por que está aqui. Está aqui porque sabe alguma coisa. E o que você sabe não consegue explicar, mas sente. Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo, não sabe o que é, mas percebe como uma farpa na sua mente que o deixa louco. Foi isso que trouxe você a mim. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neo. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Como assistimos nesse trecho, há algo além da guerra constante de homens e máquinas, como o enredo desse filme. Há a questão que envolve toda a sociedade da Terra, em que somos escravizados já há muito tempo por uma elite global constituída de 13 famílias, chamada Illuminati. E no decorrer do filme você vai observar que são citadas muito mais vezes essas questões relacionadas com os senhores do mundo e com a população, até mesmo muito mais vezes do que a guerra entre homens e máquinas, mostrando claramente que o enredo principal do filme é esse que está um pouco mais obscuro, a questão da escravidão por parte da população em relação aos senhores do mundo. Alguma vez parou para olhar, maravilhado com essa beleza e genialidade? Milhões de pessoas vivendo suas vidas alienadas. Fora da Matrix, ou seja, no mundo espiritual, há uma guerra constante contra as máquinas. Eu nem coloco as máquinas aqui como demônios. Mas essa luta, no mundo espiritual, pode causar problemas nas pessoas lá na Matrix. Tudo que eu preciso fazer é puxar o plug. E você vai ver o Epoch morrer. Trinity. Não! No mundo físico, as pessoas continuam conectadas com o espírito e dependem daquela batalha espiritual para continuar sobrevivendo. E tem que se cuidar aqui, para que não sofra as consequências no corpo e no espírito. A Matrix B retrata a realidade piramidal, a realidade popular versus a realidade Illuminati, ou seja, a impressão e essência. O mais importante deste filme é a forma com que ele aborda a impressão e a essência de forma explícita,
Mas isso passa quase que despercebido por 99% das pessoas que assistem ao Matrix. Fica como que se oculto ou subliminar, mas não é subliminar, é explícito. A mensagem é completa sobre o software que é instalado no nosso computador humano, para que a nossa mente nos mostre a impressão e nos oculte a essência. Eu fico aqui lembrando os códigos HTML nas páginas de internet. O Internet Explorer as encobre e nos mostra a impressão dela, que é muito mais bonita. Nosso cérebro também faz isso com esse software criado pelos Illuminati, através principalmente da mídia. Estou tentando liberar a sua mente, Neo, mas só posso mostrar a porta, porque é você quem deve entrar. Observe que o filme se utiliza de elementos físicos, espirituais, religiosos, naturais, políticos e informática para demonstrar os aspectos da Matrix A e B. Observe que dentre todos os aspectos está inserida a verdade, que é o principal ponto a que devemos enfocar. Pode esperar aqui. E com o filme rodando, o que vemos? Uma mescla de budismo, espiritualismo, ocultismo, filosofia, livro 1984 de George Orwell, cristianismo, mitologia grega e celta, entre outras. O livro 1984 de George Orwell, escrito em 1948, aborda um futuro parecido com o nosso presente, que ora caminha para uma relação total com o livro em um futuro de alguns poucos anos à frente. Esse livro aborda o controle total do sistema através de um governo único, com a TV sendo utilizada como meio de controle de população através da alienação. Ele sugere o Big Brother como forma de vigiar todos os habitantes. E quando se fala em castigo do sofrimento, ele destaca um quarto 101. George Orwell, quando perguntado sobre o que havia no quarto 101, ele simplesmente respondeu: a pior coisa do mundo. No one escapes, Winston. There are no martyrs here. 101, se visto com a ótica Illuminati, pode ser traduzido em 10 mais 1 igual a 11. O 11 é muito especial para os Illuminati. Pesquise mais sobre isso e assista o DVD Prepare-se número 1. Quando a Matrix surgiu, um homem nasceu dentro dela. E ele conseguia modificar o que quisesse para refazer a Matrix como achasse melhor. Foi ele quem liberou os primeiros deste grupo e nos ensinou a verdade. Saiba que enquanto a Matrix existir, a raça humana jamais será livre. Depois que ele morreu, o oráculo profetizou o retorno dele e que sua vinda levaria à destruição da Matrix, poria fim à guerra. Aleluia. Você me salvou. É o meu Jesus Cristo particular. No computador, é só questão de tempo. Quanto tempo ele tem? Aqui uma conversa entre a trindade profana. A mãe, o filho e o espírito imundo. E o espírito imundo convence a mãe e o filho sobre a necessidade de um sacrifício para salvar a todos. O líder de cada nave recebe as senhas dos computadores centrais de Zion. Se um agente souber a senha e entrar no mainframe de Zion, pode destruir todos. Isso não pode acontecer. Trinity, Zion é mais importante do que eu, você ou mesmo Morfeu. Deve ter alguma coisa que possamos fazer. Item, puxar o plug. Você vai matá-lo. O filme foi lançado na Páscoa de 1999. Os personagens principais: Morfeu, é o nome dado ao deus dos sonhos na mitologia grega. Neo, o escolhido, escrito de trás para frente, one, em inglês, né, pode significar único, filho único, primeiro, escolhido, número 1, enfim. Trinity, em português trindade, referência à trindade bíblica, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez no caso essa trindade profana, a mãe, o filho e alguém mais, né? Sião, a cidade de Davi. E no caso do filme, Sião, a cidade profana,
que resistiu a todos os ataques das máquinas e ainda continua subsistindo lá embaixo, lá no calor da Terra. Eu e meu irmão Dozer somos seres humanos 100% puros, tradicionais, criados em casa, nascidos aqui mesmo, em um mundo livre. Verdadeiros filhos de Zion. Zion? Se a guerra acabasse amanhã, a festa seria em Zion. É uma cidade? Uma cidade de humanos. A última que sobrou. Onde fica? No fundo do subsolo. Perto do centro da Terra, onde ainda há calor. A escolha da pílula vermelha é a assinatura do pacto. E agora Neo pode tocar o topo da pirâmide, a região Illuminati. Ali há conhecimento. Dali se enxergam todas as coisas. Na nave Nabucodonosor há uma inscrição um tanto curiosa. Mark 3, número 11. Que poderia ser uma alusão ao Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 11, que diz: E quando os espíritos impuros ouviam, jogavam-se gritando: Tu és filho de Deus. Nabucodonosor é o nome do rei da Babilônia. Ele é lembrado pela estátua do seu sonho, que foi decifrado pelo profeta Daniel. Nabucodonosor é figura dos senhores do mundo de hoje, as famílias Illuminati. Pois a estátua de Nabucodonosor no sonho retrata os reinos que foram conquistados pelos senhores do mundo. O ministério do Senhor Jesus teve início após o seu batismo. E com o anticristo Neo também foi assim. Morfeu, como um sacerdote de Neo, ensina a ele os primeiros passos na sua caminhada. E demonstra com sua mão para nós que estamos assistindo o filme de forma subliminar o símbolo Illuminati, relacionado à submissão da população, a pirâmide invertida, a mesma que foi colocada nos uniformes dos judeus que iriam morrer lá no campo de concentração do Hitler. A televisão, a arma mais potente dos Illuminati, está carimbada com a pirâmide, nesse caso invertida, mas nela está o olho que tudo vê. Sião na Bíblia é uma fortaleza que Davi conquistou dos povos jabuseus e que ficou conhecida por extensão como Jerusalém. Espiritualmente é como se chama a vida eterna no céu. Portanto, tem um significado inverso do que é apresentado no filme, pois ali parece mais com o inferno, um lugar quente no fundo da terra. Observe. Por esse tipo de festa, realmente dá para ver que o lugar é quente. Aí não se parece nada com o Sião que a Bíblia relata. Você sabia que a primeira Matrix foi programada para ser um mundo humano perfeito, onde ninguém sofreria, onde todos seriam muito felizes? Foi um desastre. Ninguém aceitou o programa. Colheitas humanas foram totalmente perdidas. Tem coisas que os senhores do mundo gostariam de dizer na nossa cara, abertamente. Tendo em vista essa impossibilidade, aproveitam seus filmes para fazê-lo. Eu gostaria de compartilhar uma revelação que recebi enquanto vivia aqui. Se manifestou quando eu tentei classificar a sua espécie. Eu descobri que vocês não são realmente mamíferos. Bom, todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas vocês, humanos, não. Ocupam uma área e se multiplicam. E multiplicam até todos os recursos naturais serem consumidos. Só conseguem sobreviver se espalhando por outras áreas. Existe um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. E sabe qual é? É o
vírus. Os seres humanos são uma doença, um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura. Não pode ser. Isso não pode ser só coincidência, não pode ser. E o Messias profano também tem seus discípulos. Este é Epoch, Switch e Cypher. Oi. Os que você não conhece são Tank e o irmão mais velho, Dozer. Matrix também nos apresentam Judas. É um trabalho mental absurdo. Então está aqui para salvar o mundo. O que se pode dizer de uma situação dessa? Eu não acredito. Mas pode acreditar, seu traidor. Você vai direto pro inferno. O corredor com diversas portas. Repare como a forma desenha uma pirâmide. Visto neste ângulo, os corredores parecem realmente pirâmides. E as pirâmides são tidas como portões interdimensionais. Estamos dispostos a cancelar as acusações para que comece uma vida nova. Aqui nós vemos Tudo a o que pedimos em tentação de troca é Neo. a sua cooperação para trazer um terrorista diante da justiça. Veja bem, Neo só depois que foi batizado é que começou seu ministério. Ele foi tentado, derramou sangue, morreu, foi ressuscitado no quarto 303, 33 a idade de Cristo, foi ressuscitado pela Trindade, transfigurou-se, subiu aos céus e foi ter com seu Pai. Deus costuma ser mostrado pelos filmes de Hollywood como vilão, e em Matrix não é diferente. Aqui eles mostram Deus que obviamente não é o nosso Deus, esse é o grande arquiteto do universo, que não é o Deus que nós cremos, e esse Deus também tem seu serafim. Procura o oráculo. Quem é você? Eu sou o Serafim. Posso levá-lo até ela. Só que esse Deus, que não é o nosso Deus, é o arquiteto, ele apela para o Big Brother, já que não é onisciente nem onipresente. Matrix não é o único filme de Hollywood que coloca o personagem principal como um Cristo profano. Veja outro exemplo. You will travel far, my little Clem. But we will never leave you, even in the face of our death. The richness of our lives shall be yours. All that I have, all that I've learned, everything I feel, all this and more I bequeath you, my son. You will carry me inside you all the days of your life. You will make my strength your own. See my life through your eyes, as your life will be seen through mine. The Son becomes the Father, and Father the Son. Iremos assistir o filme e pontuaremos alguns detalhes importantes.